Boa noite a todos, aqui presentes, encarnados e desencarnados. Boa noite também aos que nos estão acompanhando pelo Facebook. Que todos sempre sejam bem-vindos, né, os que frequentam a casa e os que estão vindo pela primeira vez, que a casa sempre está de portas abertas. Então, para nos harmonizarmos na noite de hoje, convidamos o nosso amigo Renato, que possa fazer uma leitura. Boa noite, pessoal. Do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Quando orardes, quando dirigires as tuas súplicas ao Senhor, não te esqueças de pedir a Ele te conceda um pouco mais de luz para teus olhos, a fim de que mais bem enxergues o caminho que tens a palmilhar. Para teus ouvidos, na indispensável triagem dos assuntos que neles ecoam. Para tua boca, na seleção das palavras que os teus lábios proferem. Para tuas mãos, que somente devem plasmar o bem. Para teus passos, que sempre devem te conduzir ao encontro com ele. Enfim, para teu espírito, ainda acorrentado às trevas de si mesmo. Agradecemos ao nosso querido irmão Renato pela leitura da noite de hoje e que possamos cerrar nossos olhos físicos, não com uma forma ritualística, mas sim para melhor sentirmos a psicosfera desse ambiente no qual nos encontramos. Pai de infinita bondade, amado Mestre, queridos mentores, nossos mentores da casa, agradecemos a bendita oportunidade que nos foi dada de podermos estar nesta casa e assim, amado Mestre, continuarmos os estudos do seu Evangelho, das suas palavras, ditas há quase 2000 anos atrás. Agradecemos, Pai de infinita bondade, o amparo que recebemos dos nossos queridos mentores, que sempre estão com nós, nos amparando, nos intuindo, para que possamos sempre fazer o melhor. Pai de infinita bondade, agradecemos a todos que aqui vieram ou foram trazidos na noite de hoje, que possam, através das palavras do nosso querido palestrante da noite de hoje, receberem o lenitivo para suas dores. Que assim seja. Então, de imediato, vamos apresentar o nosso querido palestrante da noite, né? Vem da minha querida casa, onde eu iniciei minha jornada alguns anos atrás, né? Nosso irmão Lucas Amorim. E a palestra dele, até fiz uma cola, Lucas. A palestra dele na noite de hoje, a fala dele na noite de hoje, o que falta para você atravessar a rua. É isso? Isso aí. Viu? Então, Lucas, está contigo a palavra. Obrigado. E que os bons espíritos te intuam e orientam para que seja realizado o que tu estudou. Amém. Muito obrigado. Amigos e amigas, sempre uma honra, uma felicidade da gente voltar aqui ao nosso Consolador. Sei que, né, de fonte confiável já estão os dias contados, né, para que se possa transportar ao novo salão. Imagino que já há uma ansiedade para que se possa tomar posse, né, do novo salão, da nova estrutura física. Sei que o nosso amigo Ney também está de molho, né? Deve ter se passado um pouco fazendo obra, né? Então, merecido descanso para o nosso querido amigo. E a todos que aqui estão, nosso muito obrigado por terem vindo, porque toda vez que a gente vai palestrar em algum lugar, a gente torce para que todos estejam de boa vontade, né? Que ninguém esteja obrigado. E se de alguma forma, se for possível, que a gente possa levar
alguma mensagem, alguma palavra, alguma coisa dessa noite para que tenha valido a pena vocês terem vindo. Entre outras tantas coisas que vocês poderiam ter feito nessa noite, principalmente permanecer no conforto das suas casas, vocês optaram por estar aqui. Então a gente se alegra e torce para que a espiritualidade nos intua. Se em algum momento vocês ouvirem algum barulho, alguma coisa, é que eu estou com um controle de pressão aqui, né? Para quem já fez esse mapa 24 horas aqui, fica aquele coisa apertando o braço da gente de 20 em 20 minutos. Então, se fizer algum barulhinho, vocês não estranhem, tá? Não é a espiritualidade, é a pressão, né, que está sendo aferida, né? Para ver como é que anda. A gente vai chegando perto dos 40, começa a dar manutenção, né? E assim vai indo. Queridos amigos, nosso título justamente hoje é com esse intuito. O intuito de gerar curiosidade. Para que a gente possa, de alguma forma, gerar nos amigos também uma reflexão. O que falta para você atravessar a rua? A gente poderia fazer aí uma interpretação de que a rua física que nós atravessamos daqui na frente é aquela que a gente se refere. Mas, a bem da verdade, o que falta para nós atravessarmos a rua tem um significado muito maior e muito mais especial. Isso porque cada um de nós tem no seu dia a dia escolhas a fazer. A escolha, como eu bem iniciei, de ter vindo aqui, foi uma escolha de cada um de vocês. A escolha de nós estarmos juntos nesta noite também fora uma escolha nossa. O livre-arbítrio que nós somos dotados nessa experiência faz com que nós tenhamos hábitos de se portar no dia a dia para buscar aquilo que nos convém. E muitas vezes sair da zona de conforto para que a gente faça aquilo que não nos convém, mas que principalmente aquilo que nós precisamos nos esforçar. E isso relata muito de uma experiência de minha família. Por isso o título dessa fala de hoje. Eu tenho certeza que a noite de hoje, ela justamente traz para nós uma reflexão muito maior do que aquela que fora em algum momento observada há muitas décadas atrás. Eu só estou aqui hoje conversando com vocês justamente porque alguém em algum momento resolveu atravessar a rua. Então esta é a reflexão de hoje. Ao atravessar a rua, quantos de nós temos que rever na nossa existência a caminhada que nós temos de gratidão, de agradecimento a alguém? Para que eu possa ser um pouco mais claro e não confundir vocês ainda mais, deixe-me contar uma breve história. A história que justamente vem nos mostrar o porquê hoje nós estamos aqui. A história que nos mostra de que forma o Espiritismo aportou dentro da minha casa. De alguma forma, em cada um de vocês, o Espiritismo chegou de algum momento, seja pelo amor, pela curiosidade, pela dor, por algum parente, por alguém que veio junto. Esse envolvimento em cada um de nós, ele vai gerando particularmente uma história. Dentro da minha família, essa história ela é datada de boas décadas atrás. Eu ouvi essa história de minha avó, que faleceu aos 93 anos de idade, e sempre que possível, eu que gosto muito de ouvir histórias, pedia para ela contar e recontar essa história para que eu pudesse, então, anotar com certa exatidão para que eu não esquecesse. E ela contava que os dois, certa feita, vieram mudados para Santa Maria, e assim como eu tenho certeza, muitos dos antepassados de vocês são ou têm alguma ligação ferroviária em Santa Maria, o meu avô também tinha. O meu avô era maquinista da rede ferroviária e, ao transportar-se para Santa Maria, foram então aportados nas proximidades da casa de saúde, porque ficava mais próximo também, não só da casa de saúde, que era o trabalho de minha avó, mas também
principalmente da rede ferroviária. Dia após dia, meu avô trabalhava, assim como dezenas, centenas de ferroviários dessa cidade. Por volta de quando meu avô tinha, por volta de 1960, mais ou menos, meu avô começou a sentir fortes dores. E nós estamos falando de uma época em que não se tinha o avançar da tecnologia, da medicina como hoje. Para ir ao médico, e principalmente um médico mais especialista e mais confiável, era necessário ir a Porto Alegre. Então se pegava o trem, e muitos de vocês tenho certeza que já pegou o trem Santa Maria Porto Alegre, quase sempre atrasado, para poder consultar no médico. Minha avó sempre ia junto ao meu avô para as consultas que aconteciam em Porto Alegre. Neste ano, em principal, em 1960, houve uma surpresa na família, uma vez que meu avô foi diagnosticado com câncer de próstata. Já em estado avançado, que o médico sugeriu à minha avó, depois de alguns segundo retorno, que ela retornasse com o meu avô para Santa Maria para que não pagasse o translado do corpo, uma vez que era o estado avançado do seu câncer. Conversando com um amigo recentemente, médico desta área oncológica, ele me relatara que por volta dos anos 50, 60, as descobertas dos cânceres em estado avançado, mesmo com cirurgia, mesmo aqueles que conseguiriam anular através de cirurgia o câncer, muitas vezes não tinham uma sobrevida de muito mais do que 2 a 3 anos. Hoje já é muito diferente, porque o avançar da tecnologia já é diferente. Naquela situação, visto que a situação posta era que meu avô iria falecer do câncer de próstata, a minha avó se viu desesperada, porque tinham 3 filhos, uma quase recém-nascida, que tinha por volta de 2 anos de idade, que vocês devem conhecer, que é a minha mãe. Ela era muito jovem, nascida em 1958, e com 2 anos de idade, a minha avó se desesperava, uma vez que estava vendo que o marido iria falecer e deixaria para a criação 3 filhos, além de ela ter que sustentar sozinha, com os poucos ganhos da casa de saúde, aqueles 3 filhos que ali estavam postos no mundo. Em diversas situações, contava minha avó, ela, como enfermeira, administrava no meu avô morfina ou medicamentos parecidos, para que ele não tivesse tamanha dor. Ele não conseguia sentar na maioria das vezes. Nessa altura, ele já estava aposentado da aviação férrea. Por ter muitas dores e não conseguir ficar quieto ou até mesmo sentar, a minha avó administrava, então, numa medida paliativa e de emergência, morfina para que ele pudesse, ao menos, ter uma vida quase que normal. Nas situações em que iam se passando, e nas visitas que eram cada vez mais frequentes ao médico, e nos prognósticos que não eram nem um pouco positivos, a minha avó se desesperava a ponto de ir à frente da casa e chorar sozinha para que o esposo e os filhos não assistissem o seu pranto. Nessa situação, havia um vizinho de frente da casa que observava toda a condição, porque a minha avó principalmente era um tanto conhecida naquela região, que ela era parteira, e aquele tempo parto em hospital não era quase que obrigatório como hoje, era muito mais comum se ter parto em casa. E a minha avó era a famosa parteira daquela região do bairro Itararé, Perpétuo Socorro. Ao observar o desespero de minha avó à frente da casa, chorando compulsivamente, este vizinho de frente, num dia qualquer, resolvera atravessar a rua. Por isso o nome desta fala. Este senhor, ao qual a minha avó não recordava o nome, mas lembrava o sobrenome dele, que era Senhor Ferro,
atravessou a rua certa feita para conversar com ela quando ela chorava. E ele falou com ela dizendo: Dona Nedi, eu vejo o desespero da senhora e imagino que a situação do seu Antônio não deve ser fácil. Mas eu gostaria de lhe propor o seguinte: eu faço parte de um centro espírita que fica aos fundos daqui, que tinha, quando muito, 5 anos de fundação, que é a Sociedade Espírita Dr. Antônio Vitor Mena Barreto, e aquele tempo era muito conhecido como o centrinho ali daquela região. E eu faço parte deste grupo e nós fazemos, nos nossos momentos mediúnicos, irradiações para as pessoas, principalmente os adoentados. Se a senhora me permitir, eu gostaria muito de levar o nome do senhor Antônio para que a gente possa fazer irradiação para ele. Ela não acreditava em nada disso, meu avô muito menos, e naquela oportunidade, portanto, ela autoriza então esse senhor para que ele possa levar o nome, afinal de contas, uma coisa a mais ou a menos, né? Poderia dar efeito ou não, mas ela não acreditava. Naquela mesma noite, este senhor, munido do seu evangelho e de outras pessoas, foram para o Mena Barreto, realizaram a sua sessão mediúnica e na mesma noite regressaram à casa da minha avó. Ao chegar na casa da minha avó, eles conversaram com ela, sabendo que eles não acreditavam em nada disso, e sugeriram para ela o seguinte: Dona Nedi, a espiritualidade amiga nos sugere que nós façamos durante esse mês todo aplicações de passe no seu Antônio em presencial na casa de vocês. Nós viremos com certa frequência, quase que todos os dias, para aplicar os passes no seu Antônio. E assim é a instrução que a espiritualidade nos sugere, sem promessa de nada mais. Ela aceita, afinal de contas, era um trabalho gratuito, não deveria que pagar nada. E ali estava, talvez, mais uma possibilidade de, ao menos, amenizar a dor que meu avô sentia. Naquelas oportunidades em que eles iam visitar, colocavam um copo de água, faziam um momento de radiação, faziam um momento de passe, de prece, leitura do Evangelho. Eles passavam, então, naquele momento, a aproveitar e sentir-se um tanto mais calmo e mais leve, mesmo que naquele momento cura nenhuma houvesse. Os dias foram passando. A minha avó relata que, de uma forma ou de outra, o meu avô se sentia pelo menos um pouco mais calmo, mesmo que a doença permanecesse, mesmo que as dores permanecessem, ele se sentia um pouco mais calmo e a minha avó também se sentia um pouco mais calma para lidar com a situação do seu marido. Depois daqueles 30 dias de ação através dos passes, o senhor Ferro, que liderava o grupo, se dirigiu à minha avó e disse assim: Dona Nedi, tudo que nós poderíamos fazer, nós já realizamos. Já foi realizado, então, esses 30 dias de passe, de intervenção fluídica, de tudo aquilo que fora necessário. Ela, então, via que a coisa estava da mesma forma. Ao encerramento desses 30 dias, este senhor disse à minha avó: você não estranhe, Dona Nedi, porque o seu Antônio, durante uma semana, ele terá uma mudança no quadro de saúde e ele virá a urinar sangue. Mas você não estranhe, não se assuste. Os espíritos amigos dizem que isso vai, em principal, acalmar a sua doença. Ela não acreditou de maneira alguma naquilo, porque, afinal de contas, as aplicações de passe não mudavam muita coisa. Segundo ela, fora tudo conforme ele disse. No dia seguinte e durante os outros 6 dias, ele urinava vermelho sangue. Ela não desesperava-se e não levava ele ao hospital, porque eles já haviam dito que isso ocorreria. Situação que ela nunca havia visto nas suas décadas como enfermeira da casa de saúde. Depois desses 7 dias, o meu avô voltara a ter uma vida normal. Nessa situação, eles se colocaram, obviamente, a consultar novamente em Porto Alegre, pegaram o próximo trem,
para a capital gaúcha, para que pudesse então entender o que estava ocorrendo. Ao chegar na consulta do médico oncologista em Porto Alegre, o mesmo não acreditou na situação que estava vendo. Não conseguir acreditar que de um câncer já em estado praticamente terminal, o meu avô já não tinha mais resquício algum do avançado câncer de próstata. Situação essa que fez, obviamente, com que ele retornasse junto à minha avó para Santa Maria, e o médico oncologista, o qual sugerira que a minha avó o trouxesse para Santa Maria para não gastar com os translados, morreu antes do meu próprio avô. O meu avô, obviamente, ficou com uma dívida de gratidão com a espiritualidade. Não com o Mena Barreto, mas com os espíritos amigos. Afinal de contas, havia sido curado de uma forma que eles não conseguiam explicar. E naquela oportunidade, obviamente, ele então começara a frequentar o Mena Barreto. Isso nós estamos falando no ano de 1960. Durante 20 anos, o meu avô, então, fora voluntário do Mena Barreto, fazendo parte das mais variadas oportunidades de trabalho, justamente para sanar essa dívida de gratidão que ele mesmo achava que tinha. Esta situação fez com que, no ano de 1980, o meu avô viesse a falecer, e de algo que não tinha nada a ver com o câncer, mas principalmente do seu coração, né? Então, por isso que eu já estou verificando como é que está o meu, né? Depois de algum tempo, o meu avô confessou para a minha avó algo que ele tinha feito em particular. Ele conversou com a minha avó em certa oportunidade, tentando entender a situação de cura que eles haviam passado. E em determinado momento ele confessou à minha avó que havia feito uma oração ao encerramento daqueles 30 dias que os companheiros estavam administrando os passes. Ele havia feito uma oração para Deus e havia solicitado que Deus não o deixasse viver muito. Se fosse necessária alguma cura ou coisa parecida, que ele não vivesse muito. Porque ninguém merece viver muito, dizia ele. Mas que ele vivesse o suficiente. E o suficiente, dizia ele, era até que ele pudesse ver a sua filha mais nova defender-se. Até ver que ela já tinha capacidade de discernimento e de defender-se sozinha. Nessas andanças de vida, quase em 1980, numa das discussões de adolescente da minha avó com ele, ela batera a porta do seu quarto na cara do meu avô, e ele fora, depois disso, buscar a minha avó de carro na casa de saúde e confessara para a minha avó: eu acho que já está chegando a hora de eu desencarnar. E ela dizia: mas por que, Antônio? Aí ele confessara para ela que havia feito este pedido. E como ela já estava até batendo a porta na cara dele, significa que ela já sabia se defender sozinha. Então ele já podia falecer. E 20 anos depois, nessa sobrevida, ele veio a falecer do coração. Esta história a qual eu conto a vocês tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo na noite de hoje. Porque, afinal de contas, eu só me encontro aqui conversando com vocês, e o Espiritismo só adentrou a minha casa porque alguém resolveu atravessar a rua num dia qualquer, como o dia que nós tivemos hoje. Este senhor, no qual, vendo a situação da minha avó de desespero, atravessar a rua para oferecer a ela o auxílio espiritual. Sem pretensão alguma de cura, mas em principal com a intenção de ajudar. E foi essa intenção de ajuda, esse intento, que fez com que hoje nós pudéssemos estar aqui conversando. É assim a vida da gente. Cada um de nós, em algum momento, é convidado no nosso dia a dia a atravessar a rua. Cada um de nós, nas nossas andanças de vida física e espiritual, é convidado a sair da zona de conforto.
Muitas vezes, para que a gente possa ajudar uma outra pessoa, cabe a cada um de nós também fazer a nossa parte e fazer aquilo que talvez não nos compete, mas em principal está ao nosso alcance. No nosso dia a dia, nós observamos muitas vezes pessoas ao nosso entorno que também passam por dificuldades. E nós somos levados, na maioria das vezes, a pensar que aquilo não me dá conta, que aquilo não me interessa, porque cada um tem os seus problemas e cada um deve conviver com os seus. Jesus já nos dizia que ao procurarmos Ele, o fardo seria muito mais leve quando nós estivéssemos cansados. Então, o recado da noite de hoje, curto e simples, é que nós possamos, a partir de hoje, elevar o nosso pensamento e entender de que forma nós podemos atravessar a nossa rua. Não é a rua física, mas em principal, de que forma nós podemos sair da nossa zona de conforto. Quem eu posso ajudar ao sair daquilo Consolador prometido hoje? Porque, afinal de contas, o auxílio não é como a dieta, que começa sempre na segunda-feira. Ela pode começar na quarta de noite. Ao sairmos daqui e nos dirigirmos a qualquer lugar desta cidade, vamos nos deparar com certeza com pessoas que nos solicitam o socorro. Pessoas que nos precisam de ajuda. Até mesmo aquele colega de trabalho, aquele familiar que mudou o seu modo de ser, que anda muito quieto, que não mais é a mesma pessoa. Aquele momento em que nós nos deparamos e vemos que a pessoa já não está mais sendo a mesma. E às vezes a gente esquece de dar o nosso ouvido de escuta para a situação que ela vem passando. Porque a nossa correria do dia a dia não nos permite que a gente possa, então, assim fazer. Nosso convite à reflexão da noite de hoje é justamente esse. Que nós possamos, de alguma forma, sermos aqueles que atravessam a rua, mesmo não tendo nada a ver conosco, mesmo observando que a dor é do outro. E se a dor é do outro, ela também diz respeito a mim. Eu também posso ajudar. Quem sabe eu não preciso sanar a dor do outro, mas eu posso também ajudá-lo, se ele compartilhar a dor dele comigo. Dessa forma, amigos e amigas, o nosso agradecimento pelos ouvidos carinhosos e por terem vindo nessa noite. De alguma forma, quero que vocês levem este recado, esta história, para que a gente possa retornar em breve momento e estarmos juntos de novo. Muito obrigado, e se Deus quiser, sem essa coisa que me aperta tanto o braço aqui, né? Muito obrigado. Querido Lucas, agradecemos a mensagem da noite de hoje, mas a tua missão aqui na casa ainda não encerrou. Pronto. Como a gente não tem como fazer o passe individual, a gente faz o passe coletivo. E a gente pede carinhosamente, né? Claro. Prece para o passe coletivo. Com certeza. Então vamos nos colocar em oração. Vamos agradecer a Jesus, nosso querido Mestre. Agradecer a oportunidade bendita da reencarnação. Cada um de nós, Jesus, que aqui está em busca de algo mais na nossa vida. Cansamos apenas de nos deter na parte física e estamos em busca do entendimento espiritual. Por esse motivo, nós gostaríamos de agradecer, porque hoje temos a doutrina espírita a nos guiar os passos. Por vezes, somos assim como crianças teimosas, erramos, derrapamos, corrigimos e erramos de novo. Mas temos a certeza, Jesus, que tu nos compreende. E mais do que isso, assim como um irmão mais velho
sabe que nós vamos amadurecer. A todos, amigos espirituais desta casa, que nós possamos nos dirigir ao conforto dos nossos lares, com a certeza de que vamos chegar em segurança. E ao chegar nos nossos lares, que nós possamos ser envoltos em muitas luminosidades. Que o lar de cada um aqui possa ser envolto de coisas boas. E se possível, mestre, que tu possa ampliar a todos aqueles vizinhos, amigos, parentes que também precisam de ajuda. Todos aqueles que em algum momento estejam passando pelas dificuldades da vida, que o teu manto de amor possa assim chegar. Muito obrigado, Jesus, por tudo e que assim seja. Lucas, agradecemos tua presença na noite de hoje. A casa já é tua, né? Espero que na próxima oportunidade a gente esteja uma casa nova. Com certeza. Né? E seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença. Amém. Desejamos a todos uma boa noite, que retornem aos seus lares em paz e tranquilidade e que a partir de hoje possam atravessar a rua